E vamos lá, resumo com comentários do capítulo 1140 do mangá de One Piece. Nesse capítulo surge mais informações sobre a magia de camponês, Harold é finalmente condenado como culpado e o Gaban se faz de misteriosa e fica de segredinhos. Achei paia, mas vamos lá. Começando pela capa, que sinceramente, não tem nada muito relevante. O Rusru está torturando a Ult, nada muito anormal para um vilão e o haki da observação dele segue sendo uma merda. Esse novo patch lançado em Egghead nerfou demais o haki da observação. E, além disso, o Yamato se tornou uma pessoa sádica, já que está assistindo ao show do Rusru sem fazer nada. Mas enfim, indo para o que realmente interessa, voltamos com a Batalha da Chave. Voltamos no momento que o Gaban lança o desafio e o Luffy fica sem entender o porquê tem que lutar pela chave. O Road também estranha a cena. O Gaban ignora as perguntas e desafia, qual foi? Tá com medinho e aí o Luffy é convencido, ele desce pra roubar a chave. O Luffy já esqueceu do que o Gollum falou, mas o Zoro não. O espadeiro lembra do Gollum falando que o seu pai é um ex-pirata e que deitou Elbaf na porrada. E o Gaban de cara, já mostra que é mais rápido que o Luffy. Muitos vão dizer que é haki da observação, pode até ser. O que mostra que o Gaban é sinistro, mesmo com nerf na habilidade, ele ainda consegue mostrar grande poder, ou ele só é mais rápido que o Luffy. Inclusive, acredito mais na segunda opção. E bem, o Luffy na primeira tentativa, já sente a prega esquerda piscar. Ele foi todo, achando que iria pegar a chave e o velho desviou suavemente. Mas ele é guerreirinho e não desiste e tenta outras várias vezes e obviamente, falha em todas. No entanto, o Luffy não reage como quem percebe que o velho é forte, a reação dele, e vale dizer que pode mudar a minha interpretação numa releitura oficial, mas por enquanto, a reação do Luffy soa como se ele estivesse avisando o velho. Algo como, eu tô com pressa e não quero usar toda a minha força, então vê se entrega a chave logo. Porém, o Gaban só segue na mesma linha, se quiser a chave é só pegar. Se não consegue, é porque é hétero. Aí o Luffy decidiu ser mais focado, no entanto, ele ainda subestima o velho. Gaban desvia muito facilmente e se move muito rápido, pegando o Luffy ainda com o braço esticado. Ele cobre a chave com haki, numa cena esquisita pra mim. Talvez seja só uma impressão maluca, mas pareceu que o haki cobriu a chave de cima pra baixo. Mas novamente, pode ser só uma impressão maluca. Dito isso, também achei esquisito o Luffy surpreso com o haki, talvez a minha impressão não seja tão absurda ou o Luffy entrou no modo, velhos não têm haki, porque são velhos. Talvez ele não achasse que o Gaban iria atacar de volta, não sei. O que sei é, Gaban usa haki do armamento e usa a chave como um martelo, afundando o Luffy dentro da base onde a chave era guardada. Ou seja, prejuízo pra Elbaf. E só pra não passar batido, pode ser haki do rei, mas acho difícil ser, porque o raio negro não é fluido como em outros exemplos de haki do rei. E com isso dito, achei meio exagerado a Nami gritando em choque. Foi só uma porradinha de nada, o Luffy já tomou porrada pior por aí. Dito isso, a luta estava entediante, então o Gaban começa a falar do chapéu pra salvar a cena. Ele diz que o chapéu é muito bom. Até porque, o chapéu recebeu a cirurgia perene. O negócio é imortal, então não é bom, é ótimo. Mas bem, a conversa chega no ponto em que o Luffy fala sobre o empréstimo e o Gaban chama o Shanks de mesquinho. O cara emprestou o chapéu. Ele quer que entregue de volta, saca? Que amigo é esse? Mas enfim, essa discussão não dura muito, ela só serve pra quem é fã do Shanks vilão teorizar e o Gaban mostrar que o Luffy, no mínimo, não está dando tudo de si. Gaban mete a chave na boca do Luffy e derruba o borrachudo. O Luffy nem percebe que o Gaban larga a chave, também não tem tempo, porque o grande pirata e braço esquerdo do rei dos piratas, revela o seu poder sinistro. Ele retira da bunda 2 machados, machadinhas gigantes retiradas da bunda. Ele ataca o Luffy com mais uma do taqueiro, e Asus taqueiro, música nova. Mas bem, Gaban balança os 2 machados e lança uma chuva de lâminas de ar no Luffy. O borrachudo até sentiu a prega direita doer, mas ele não conseguiu se esquivar, porém, o Zoro entrou no meio e salvou o Luffy de virar o Kid. O resgate rendeu um elogio do Gaban, um elogio mental. Além disso, mostra que essa história do Loki ser foda. Essa historinha do Loki versus 100 gigantes, rei do mal e velho Gaga ter abalado o mundo, é só conversa. Um ataque sem haki do Gaban derrubou uma torre do castelo, o mesmo que está em pé, mesmo depois de uma batalha entre mais de 100 gigantes. Claro, você pode dizer que isso é prova da força do Gaban e não de uma suposta fraqueza dos gigantes, mas gosto da primeira opção. E além dessa grande demonstração de força, vemos um momento raro na história de One Piece. Raramente 2 ou mais membros do bando se unem para enfrentar uma única pessoa. E sempre que aconteceu, foram contra inimigos poderosos. Na batalha contra o gigante ancestral, Aokiji, Big Mom, Kaido e os pacifistas são exemplos de inimigos que o bando se uniu para enfrentar. E depois de Wano, 2 chapéus de palha se unem para enfrentar um adversário mais uma vez. O Zoro não chegou a meter a bandana na testa, mas o Luffy já partiu para a forma despertada. Será que vai ter alguém reclamando que o Luffy só usa o despertar agora? Enfim, né, voltando para a luta. Assim que o Luffy libera o poder do fruto, vemos o olhinho do Gaban fixado nele.
Mentalmente, vemos que era isso que ele queria ver, confirmar a forma branca do Luffy. Inclusive, acho muito maluco esse lance do despertar do Luffy fundir as coisas ao corpo dele. O capacete se fundiu ao cabelo e os chifres grudaram na cabeça. Loucura. Só o chapéu de palha que não muda, né? Deve ser porque o chapéu já ganhou consciência e é um ser vivo independente que vive parasitando quem o carrega. Bom, além da curiosa fusão do capacete e o claro conhecimento do Gaban sobre algo que ele faz questão de não dizer, tem uma cena muito curiosa para a torre que o Gaban derruba. Muito intrigante o Oda dar tanto destaque para a queda da torre, uma cena muito parecida com a queda do Usopp e Nami na maquete do Road. Fora isso, não consigo entender por que ele deu tanta ênfase nisso, a não ser que tenha caído em cima do Loki ou do velho Jaru. Mas enfim, voltando pra luta, a dupla avança contra o Gaban que até parecia animado pra lutar, porém, no último segundo ele se rende. A dupla não entende nada e o Gaban não se explica. O Road até tenta explicar quem é o velho, mas o Gaban se faz de misteriosa e impede que o Road fale. No lugar disso, ele diz que assim que eles forem embora e o Elbaf estiver tranquilo, o Luffy deve ir vê-lo. E além dessa preguiça que o velho misterioso me traz, essa frase, quando Elbaf estiver segura, faz parecer que o Gaban sabe de alguma coisa. Infelizmente, ele foi pego pela doença Nico Robin, essa doença impede que você fale certas coisas em certos momentos. Dito isso, nem o Zoro e muito menos o Luffy possuem interesse em ver o velho de novo, mas, isso é baseado no fato deles não saberem quem é ele. Fora isso, descobrimos que o Shanks falou sobre o Luffy para o Gaban. Não fica claro o que ele queria, mas o Gaban não se comprometeu na época. Mas, o Shanks queria que o Gaban confiasse no Luffy. Pode ser sobre o Loki ou pode ser sobre outra coisa. Porém, como o Shanks é vilão, não dá pra esperar coisa boa dele, né? Mas, interrompemos a programação normal para solicitar o like. Seja humilde e aperte o like pra provar que não é trouxa. Bom, depois que o time Luffy pega a chave, saímos do castelo e vamos para a escola. As crianças, que normalmente prestam atenção em tudo, menos na aula, acabam vendo o pássaro esquisito da Gunko, porém, só elas veem. Quem também pode ter visto algo é o Frank e a Ripley que estão de rolê na porra da árvore. Inclusive, o Frank estava lá em Egghead, ele sem dúvida vai reconhecer se ver a invocação dos Cavaleiros Sagrados. Mas, com isso dito, agora, vamos para as invocações, uma sequência muito importante. E, a invocação tem todo um ar de magia, algo que nunca tinha aparecido na história, pelo menos, não que me lembre. Então, temos a Gunko usando a mão, destacando os 5 dedos flexionados. Ela aponta a mão assim e um círculo surge no local onde ela apontou. O Oda foi malandro e não mostrou o círculo se formando, ele só mostra um brilho intenso e no segundo seguinte, blau, o círculo está lá. E mais alguns segundos depois, uma explosão intensa com raios negros sobe até o céu. Acredito que os passageiros sejam transformados nesse raio antes de serem enviados do ponto A para o B. E assim que a dupla chega, já vemos que algo está errado, Shanrock mandou puxar só um. Também vemos que os próprios enviados nem sabem que foram. No lado direito, o cara ainda fala pelo Denden Mushi, sendo claramente avisado que terá que ir para Elbaf. Já no lado esquerdo, revela que não sabe onde será o local de partida e nem o abismo. E aí, tentando adivinhar, imagino que o abismo seja o local de chegada. Se for assim, isso explica o porquê o círculo mágico ainda está no castelo. Talvez, não seja possível abrir o ponto de partida em Elbaf, mas o ponto de saída, o abismo, possa ser usado como canal de retorno. Fora isso, o círculo mágico parece um teleporte, você entra no círculo 1 e sai no 2 sem muita firula. Fora que os Cavaleiros Sagrados não parecem ter muito controle sobre isso. Fui até dar uma olhada. Quando os anciões são invocados em Egghead, acontece ao contrário. Lá, o ponto de partida é um único círculo e quando descem em Egghead se divide em 4. Apesar de que o São Marcos é jogado na caixa prego e mesmo assim, consegue retornar para o salão na Terra Sagrada. Mas enfim, vamos à apresentação dos novos personagens. O primeiro, com uma carinha de idiota, é o Sam Sommers, membro da família do Júpiter. E já nesse cara tem várias coisas interessantes, primeiro é a tatuagem no braço esquerdo dele. Provavelmente, a marca que será citada nas próximas páginas. Também temos o som no nome que faz a Gunko e o Shanrock parecerem estranhos. Já que eles não têm esse som. Também fuderam com a minha teoria que os Cavaleiros Sagrados eram recrutados de fora da Terra Sagrada. O que é a primeira pista do Herald traidor, o convite ao Loki não foi só por causa da suposta força do maluco. E bem, agora no lado esquerdo, temos o maluco, São Kiringan, membro de uma família até então desconhecida, os Limoshif, e tá todo mundo achando que o fruto dele é o Kirin, o que acho muito válido. Se não for vai ser zoado. Além disso, também vi alguns comentários tratando o Kirin como um possível vira-casaca. Porque supostamente o Kirin é um ser do bem. Eu acho difícil, mas vai que rola.
Fora isso, achei muito interessante a nuvem do despertar dele, ela é branca, supostamente branca. Até então, estava dando o Luffy como um fruto especial e por isso a nuvem dele é branca. Claro, supondo que o Yamato não despertou o fruto dele. Se não, buscando da memória, só o Luffy e esse Kirin possuem a nuvem branca. E digo mais, na farda dele tem uma braçadeira com o brasão da família dele. Nagunko também tem, mas não dá pra ver, e o Somers também tem. Não dá pra ver o do Somers direito, mas espero que seja uma minhoca. Mas enfim, voltando ao Kirin, ele é meio estabanado e também achei curioso esse capacete. A cara dele também me lembra um Momonosuke criança. Inclusive, pra teoria estar certa e ele ser gente boa, ele tem que ser germofóbico. E com isso tudo dito, esses são os reforços que chegam pra bagunçar Elbaf. A chegada da dupla acaba por ser o inverso do Shanrock e Gunko, eles têm um ar cômico. Vemos a Gunko ficando com vergonha, sendo que ela está sem calça. Além disso, que ela não veja o Frank. E digo mais, voltando na ideia sobre como os cavaleiros não possuem controle sobre o círculo. O Shanrock questiona por que vieram dois, quando ele pediu só um. E a Gunko não diz nada, sendo que ela deveria saber, já que foi ela que os invocou. Mas é possível que ela só consiga invocar o círculo e quem envia seja outra pessoa. Talvez o Imu, ou outro cavaleiro sagrado, ou talvez, uma tecnologia. Não quero descartar essa possibilidade. Mas enfim, o Kirin responde que recebeu ordens para que o Shanrock retornasse, e o Somers fala que a Terra Sagrada está uma bagunça e a presença dele é necessária. Enfim, depois de explicar que a situação do lado da Terra Sagrada, o Somers pergunta o que eles têm que fazer. Ele não esperava que a missão fosse em Elbaf, pelo contrário, ele até supõe que Shanrock veio visitar o túmulo do Herald, colocando a última pá de terra na dúvida que ainda existia. Porque o líder dos Cavaleiros Sagrados iria visitar o rei de um país inimigo do governo mundial? Não tem motivos, a não ser que os dois fossem amigos, mas para isso, o Herald precisaria ser um Cavaleiro Sagrado. Aí eu pensei, imagina, na verdade, Herald arrancou os chifres não porque odeia a herança ancestral que remete às guerras do passado, mas sim, como uma forma de demonstrar lealdade ao governo mundial. É uma boa linha de pensamento, acredito eu. Mas enfim, depois do que pra mim é uma condenação para o falecido rei gigante, descobrimos finalmente o que o Shanrock quer com as crianças. Estava achando que ele iria os usar como refém em Elbaf, mas, o plano é sequestrar as crianças, as levando para a Terra Sagrada. E aí sim, usar elas para forçar os gigantes a se render. Porém, essa missão tem uma complicação. Não é possível usar os círculos mágicos sem a marca. Marca que deve ser a tatuagem que os Somers têm. Essa fala sugere que, o abismo ou o círculo de saída, pode ser usado como um canal de retorno. Pelo menos para os Cavaleiros Sagrados, os anciões parecem ser uma exceção a essa regra. Eles parecem poder retornar de qualquer lugar. Mas enfim, finalizando o capítulo temos mais algumas coisas interessantes. Temos o futuro adversário do Zoro, Somers que possui um sabre que provavelmente tem algum poder. Vemos que o Kirin é meio sonolento, já que ele fala sobre a dificuldade da missão enquanto pega no sono. Como também a frase que fez uma galera achar que Elbaf seria uma segunda God Valley. Shanrock manda eles usarem os seus poderes e fazer disso um jogo. Um jogo bem arriscado. Eles têm que sequestrar as crianças sem serem descobertos, porque no momento que forem, terão que bloquear todo o reino ao mesmo tempo que tentam se lançar ao mar. E não vai ser só gigante, Gaban deve se envolver também, já que entre as crianças está a dele. Dito isso, é muito interessante como a Gunko é a única que não parece um cavaleiro sagrado. A roupa dela não faz sentido, mas, vai ver que ela é novata e ainda não recebeu a farda da firma. E outra, eu não consigo ver esse pessoal como um problema. Olho pra eles e não consigo, mas... vamos ver o que acontece. Mas é isso, termino aqui esse vídeo, espero que tenha gostado, mas se não gostou, eu te perdoo. Você chegou até aqui, até abraço e até a próxima.